mais este ou de baixo? Bom, novamente, boa noite. Sejam bem-vindos a este Hospital de Almas, como bem fala a nossa querida irmã, Dona Sueli. Seguindo o roteiro de palestras semanais sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, coube a mim falar hoje com vocês sobre o capítulo número 9, que tem por título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Ele tem um subtítulo inicial, que se chama Injúrias e Violências, e depois mais 4 instruções dos Espíritos, que são a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Todos eles são muito importantes para o nosso entendimento, mas em virtude do tempo disponível que nós temos para comentar, nós vamos falar bastante en passant a respeito de cada um. Então, no Sermão da Montanha, Jesus praticamente nos dá um programa de melhoria interna do que a gente deve fazer e o que receberá se fizer da forma que ele está ensinando. Então, seria um programa de ações com recompensas, que ele, de forma muito didática, passa em todas as bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar só essa dos brandos e pacíficos, mas tem outras bem-aventuranças que a gente trata aqui na casa, capítulo após capítulo. Mas se nós olharmos o Evangelho, então nós veremos lá no capítulo 7 que os pobres de espírito terão o reino dos céus, os que choram serão consolados, os brandos e pacíficos, que é o nosso capítulo agora, herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, no capítulo 5, serão fartos. Os misericordiosos, capítulo 10, terão misericórdia. Os puros de coração, capítulo 8, verão a Deus. Os pacificadores, também dentro do capítulo 9, serão chamados filhos de Deus. E os perseguidos por amor e justiça também herdarão o reino dos céus. Quanto a injúrias e violências, Jesus recrimina, inclusive, a da palavra ofensiva. Já naquela época, uma época bárbara, em que a violência predominava em todas as relações, Jesus já dava um passo à frente, nos dizendo que nem a palavra ofensiva deve ser desferida contra um irmão. Ele não podia dar muitas explicações naquele momento, porque não seria entendido, mas a doutrina já vem nos ensinar que a palavra que a gente emite, ela ecoa no universo, ela tem ações nesse universo, simplesmente por ser pronunciada. E se é uma palavra ruim, ofensiva, a primeira vítima dela somos nós mesmos. O professor Egomar, aqui da Casa Espírita, ele sempre fala que a gente desejar o mal para outra pessoa é a mesma insanidade de tomar veneno e querer que esse veneno haja naquela pessoa. O veneno não vai agir nela, vai agir em nós mesmos, ao desejar o mal para alguém. Então ele vem nos ensinar a lei do amor e da caridade. E ele falou isso de forma muito clara e objetiva quando ele falou ao povo: fora da caridade não há salvação. E ponto final. Ele botou um ponto maiúsculo lá no fim. Não tem conversa, não tem desculpa, não tem jeitinho. Fora da caridade não há salvação. Nós temos que pensar e refletir sobre essas palavras. Porque existem várias formas de caridade. Até agora, porque por estarmos num planeta de provas e expiações, que é um planeta de grau 2, de 5 categorias que existem, então nós estamos bem no início ainda, do nosso desenvolvimento intelectual e moral, nesse planeta ainda, todos os bens terrenos, eles são monopolizados por aqueles mais violentos, mais agressivos. Não necessariamente de violência e agressão física, mas no tratamento
com os irmãos, com o resto da população, da sociedade. E muitas vezes nós conhecemos isso, e a figura para demonstrar essa questão, do lobo em pele de cordeiro. Aqui no plano material, nós conseguimos fingir que somos bonzinhos. Nós conseguimos enganar. E é bem fácil. Porém, para a espiritualidade que está nos vendo, e depois quando formos para a nossa pátria real, que é o mundo espiritual, não tem disfarce. As nossas cores do perispírito, nosso cheiro emanado, as vibrações que saem do nosso corpo espiritual são sentidas. E os outros espíritos têm a real graduação nossa dentro dessa moralidade. Mas aqui no plano, ainda conseguimos fazer isso. Imaginem se nós já tivéssemos desenvolvido a telepatia, de conseguir ler pensamento. No momento de hoje, ia todo mundo se matar na rua, ao saber o que o outro está pensando de mim, o que o outro pensa de mim e o que eu penso dele. Ia ser um horror. Nós não temos maturidade ainda para ter esse tipo de faculdade mental. Mas um dia teremos. Talvez aqui no planeta, talvez em outro, mas teremos. Que isso faz parte do desenvolvimento da humanidade universal. Essa comunicação sem palavras. Os espíritos superiores, eles nos vêm nos comunicando através da fala, do verbo, da mesma forma que a gente vê um cachorro latindo para o outro. Porque é uma forma primitiva de comunicação. Mas é a que a gente tem agora no momento. E a gente deve fazer o melhor uso possível. E aí tem algumas pessoas ainda, principalmente homens, infelizmente, que no seu tratamento com as pessoas na sociedade são muito afáveis, muito gente boa, muito legais. Chegam em casa, por não ter nenhum pronunciamento fora de casa, ele tem que só obedecer ordem, só fazer o que os outros mandam, ele chega em casa e ele quer compensar isso. E se torna um tirano, com esposa, com filhos, e repete para si mesmo, aqui dentro de casa eu mando. Ah, não, mas aqui é eu que mando. Aqui não, aqui ninguém vem a se meter. Por essa necessidade de estar acima dos outros. Como ele não consegue fazer isso fora da sociedade, porque vão chamar essa pessoa à ordem, ô fulano, tu não pode comportar assim, tu não pode falar assim com os outros. Qualquer um de nós que for agir, e que se por acaso tornar violento, o que a gente chama? A polícia. Então, as pessoas acabam tendo esse tipo de atitude com aquelas pessoas mais fracas que não podem reagir. Principalmente no ambiente familiar, o que é uma coisa muito horrível. Aqui eu mando, mas podia complementar, e sou detestado por todos dentro da minha casa. Porque eu quero criar um império doméstico, ser um tirano, um ditador dentro de casa. Quanto ao subtítulo da paciência, todas as pessoas que nós consideramos ruins, que nós não gostamos, nós devíamos agradecer a Deus por Deus colocá-las no nosso caminho. Porque através delas nós vamos exercitar a nossa paciência, a nossa caridade. Nós vamos ter mais compreensão com essas pessoas, aceitando-as. As falhas que nós achamos que elas têm. Porque a gente acha que elas têm. Porque não concordam com a gente. Às vezes é só uma diversidade de pensamento. A pessoa pensa diferente. Não, esse fulano, eu não gosto dessa pessoa. Ela pensa de determinada forma, ela age de determinada forma. Mas elas estão aí para nos ajudar. E na prece noturna nós deveríamos agradecer por cada pessoa que a gente convive todo dia e não gosta. Porque aqui na Casa Espírita é muito fácil se dar bem. A gente já vem se dispondo a ter um momento de paz, de conexão com Deus. Então aqui nós conseguimos facilmente conviver com caridade, com amor. Agora sai lá fora, já um atravessa o carro na frente e já começa.
Já começa o xingamento, já começa a briga, a baixa frequência. É lá fora que é difícil, aqui é fácil. Essa convivência harmoniosa. E a gente tem que exercitar isso. Porque a falta de paciência, na verdade, é falta de humildade. A gente não consegue aceitar que aquela pessoa não pense e não viva como eu determinei que tem que ser vivido e pensado. É orgulho. É puro orgulho quando a gente tem, inclusive, acessos de raiva por causa disso. Então Jesus disse: sede, pois, pacientes, sede cristãos. Jesus, nosso governador do planeta Terra, que é o nosso modelo, que a espiritualidade comunicou, é o nosso modelo, distante, mas é o nosso modelo. Estamos longe de alcançá-lo. Quanto à obediência e resignação, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Quando a gente obedece, é porque a gente entende que existe uma regra de convivência social, pode ser uma lei, uma norma, um estatuto, como tem aqui na Ramatiz, que todos temos que seguir. E é racional que nós obedeçamos essa regra para o bem de todos, para que a instituição possa efetuar o seu objetivo. E a resignação é aceitar o que de ruim acontece na nossa vida. Não é ficar estático, paralisado quando coisas ruins acontecem. A gente sempre tem que tentar melhorar a situação. O que nós não podemos é nos revoltar. E a primeira entidade que a gente põe a culpa é Deus. Ah, Deus, por que tu deixaste acontecer isso? Por que comigo? A gente se revolta. E é o primeiro erro. Deus não vai nos punir porque a gente está falando isso ou pensando, porque Deus é só amor. Mas nós estamos cometendo uma falha conosco mesmos. Atualmente, qual é a virtude da sociedade? É a atividade intelectual, que é fomentada, o desenvolvimento tecnológico, educacional, para a evolução material do planeta. E que é acompanhada aos poucos pela evolução moral. Mas, infelizmente, atualmente, o nosso vício é a indiferença moral. Principalmente porque nós não temos fé. A falta de fé é que nos torna indiferentes morais. Quanto à cólera, né, os acessos de raiva extrema, já falamos, motivadas pelo orgulho. O orgulhoso não aceita quando determinada situação não sai da forma que ele queria. Não, mas eu queria que fosse assim. Isso não pode acontecer. Isso é orgulho. A gente não pode nem controlar o próximo minuto. Eu posso agora, aqui estar falando, ter um infarto e cair para o lado, pronto. Está fora do meu controle. A gente tem que aceitar isso. Não sou eu que controlo o destino. E a gente quer controlar tudo, da nossa vida, dos nossos familiares, e às vezes até do país ou do mundo. A gente quer que aconteça de determinado jeito. E muitas pessoas, às vezes, se atiram contra objetos inanimados no acesso de cólera. Quebram mesa, cadeira, computador. Pensem bem, o que um objeto inanimado fez para a pessoa? O que ele pode ter feito? Se ele não pensa, ele não tem vontade. Se nós pudéssemos nos observar de fora num momento desses, ou ficaríamos muito tristes e choraríamos, ou acharíamos ridículo, digno de pena, uma pessoa que faz isso. Que começa a ter acesso com objetos, com parede, chutar, muro. E a cólera, ela nada remedia. O que um acesso de raiva resolve a situação? Não resolve. Não resolve nada ficar com raiva, ficar brabo. Ou como diz as minhas filhas, ficar brabinho. Não adianta nada.
Pior, faz mal para a nossa saúde. Vocês façam, não façam agora aqui na Casa Espírita, que a gente quer silêncio, né? Mas em casa, façam o experimento. Fechem os ouvidos e gritem. Como vocês costumam gritar com alguém, com os filhos, outra pessoa, para ver como aquilo reverbera dentro do nosso corpo. O grito que a gente dá. E faz mal para nós. Nós causamos doenças em nós mesmos. Para a autocura, nós temos que agir de forma contrária, né? E não adianta a gente atribuir o corpo, porque tem gente que diz, não, eu nasci assim, meu corpo é de ser brabo, eu tenho temperamento bilioso, então eu me estouro mesmo. O corpo não tem nada a ver. Pode um espírito calmo num corpo bilioso, não vai se manifestar violência. E o contrário, um espírito agressivo, dentro de um corpo com tendência à agressão, um espírito com tendência à agressão num corpo já mais linfático, que não tem essa tendência à agressividade, ele não vai se manifestar na agressão física, mas ele vai ficar com uma energia concentrada de agressão mental para fazer o mal para o outro. E aí, só fazendo agora um fechamento, tem mais 5 minutos, né, Marcos? 3, tá, vou acelerar. Então, se a gente olhar o mundo aqui, eu não vou falar tudo que está ali, vocês estão vendo nos cartazes, a gente olha para o mundo e às vezes até duvida do que a espiritualidade nos comunicou, nos informou com toda certeza. O mundo está evoluindo. O mundo, planeta Terra está melhorando. Só que a gente olha tudo isso aqui, olha ao redor e pensa que não está. Mas a violência que ocorre hoje, ela é transitória. Não vai ser sempre assim. E um dia a violência vai ser banida do nosso planeta. Então nós que hoje lutamos, ou pelo menos tentamos lutar nessas fileiras espíritas, sabemos que a Terra será dos brandos e dos pacíficos. Porque daqui serão varridos aqueles que dela fizeram recanto de dores e desesperos. E aí, o que acontece hoje no planeta? A nossa zona umbralina, que é essa zona de expiação espiritual, que todos nós vamos para ela, tá? Assim que desencarnamos, ela está sendo modificada. Aos poucos ela vai ficando menor, ao passo que o planeta entra numa fase de regeneração. Um planeta de regeneração que aí já é o degrau número 3, né? Já vai melhorando a situação. Mas ainda estamos aqui, planeta de provas e expiações. Chico Xavier informou que a partir de 2050 que a gente, mais ou menos oficialmente, entra no de regeneração. Hoje somos 8 bilhões de habitantes no planeta, aproximadamente. Sabemos que existem 100 milhões de seres entre nós, e podemos ser nós mesmos, 1% totalmente maus. Isso é referente a 1% da população. 100 milhões. Esse 1% vai para o planeta primitivo, que é o planeta chupão, o planeta absinto que Chico Xavier chamou. É muita gente, pessoal. E a gente não sabe se está na lista ali. Então, hoje estamos aqui, ó, 58% da população tem mais tendência ao mal, 4 bilhões. Nós estamos aqui, a maioria de nós. Claro que tem aqui 1% de totalmente bons, tem 100 milhões, mas cada um que se analise. Eu sei que eu não estou ali. Eu estou torcendo para estar aqui. Só com tendência ao mal, que é mais ou menos a média da nossa população terrena. E no Livro dos Espíritos, questão 1019, a espiritualidade então explicou que o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm habitar, os bons predominem. Porque então farão que aqui reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. E aí a gente pensa, né? Tá, mas esses presidiários são pessoas bem ruins, hein? Lê do engano. Nós aqui no planeta somos farinha do mesmo saco.
a gente tende, por orgulho também, a se achar superior a eles ali que estão encarcerados ali do lado da rodoviária. Não somos nada melhores que eles, e talvez tivéssemos crescido nas situações que eles vivenciaram, estaríamos lá também. Então, não adianta a gente querer se achar melhor. Mas vamos supor que eles são maus mesmo, vão lá para o chupão, todos eles. Os 8 milhões de encarcerados da população mundial corresponde a 0,12% da população. E 1% vai para o chupão. 1% não está lá dentro das grades. Está soltinho aqui, entre nós. Por isso que tem uma outra parte do evangelho que fala dos trabalhadores da última hora, né? Então, os rebeldes que não se submeterem a essas leis de fraternidade vão ser compelidos energeticamente a irem para esse planeta. Vão sofrer um degredo, porque eles não vão poder ficar num planeta que está vibrando numa frequência mais alta, porque eles vão atrapalhar o desenvolvimento do restante da população. Degredos que já ocorreram no passado de outros planetas para cá, né? Então, brandos e pacíficos obedecem à lei da fraternidade, sabendo que todos somos irmãos, filhos de um único Pai, e tratam a todos com brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. Então, esse é o caminho que Jesus deixou para nós. Lembremos que Jesus encarnou aqui, sofreu penas horríveis, das quais ele não precisava ter passado por nenhuma. Ele não tinha mais penas a expiar, mas ele veio por amor mudar as consciências coletivas do planeta para o seu desenvolvimento mais rápido. Ele veio encarnado em missão. E nós, por qualquer coisinha, nós reclamamos e já perdemos a brandura e a paciência. Então pensemos nisso e que todos reflitam enquanto esperam depois para os passes. Que assim seja.